Bom dia. Bom dia. Então, fui convidada para falar daquilo que eu faço há 52 anos. Falar sobre o fandango, conscientizar as pessoas sobre o que é o fandango, por que devemos conhecer e por que devemos saber, porque eu fui conscientizada, então eu acho que devo fazer isso e vamos ver o que vocês vão achar no final das contas, se valeu a pena vocês estarem essas horas aqui. Espero que vocês achem que valeu. Eu vim de uma família musical, meu pai tocava violão, tinha um grupo de chorões, mas nada profissional, né? Eu reunia com os amigos no final da tarde, os dias de que não trabalhavam todos, eles se reuniam e faziam um choro e um samba que hoje em dia não é conhecido. É um samba de raiz, não sei se era inventado, não sei se tinha letras, como é que era, eu sei que rolava aquele samba. Os mais velhos tocavam e os mais novos dançavam. Minhas irmãs e as moças daquelas outras famílias dançavam. E quando era festa, quando era aniversário, alguma coisa assim, tiravam a parede, porque as casas eram de madeira, né? Então tiravam uma parede para ficar maior e para poderem dançar. No dia seguinte, aquelas pessoas que estavam lá tocando, elas vinham e repunham a parede. Isso eu tinha acho que uns 5 anos mais ou menos e eu vi. Então eu acho que isso é importante assim saber que como hoje é tão diferente, né? No baile, onde a gente dança, não dá nem para imaginar que faziam isso antigamente. Mas a nossa família era assim, então, como nós crescemos, a música vinha assim junto com a alfabetização. Era tão importante para nós sabermos batucar, que era assim aquela cobrança de um irmão para o outro, assim, você batuca, toque aí, eu quero ver. Então, quero ver se você está no ritmo, os mais velhos para os mais novos e meus pais. Então, eles sempre incentivaram a poesia, as letras das músicas, saber o que você está cantando e a batucada, né? Porque papai achava assim que aquilo era importante. E eu hoje sei que é importante mesmo o ritmo para qualquer pessoa, para qualquer um, mas o que os pais hoje em dia não acham, pelo contrário, né? Os pais dizem assim, fulano está querendo ser músico, isso aí não traz dinheiro, ele tem que escolher uma outra profissão. E meus pais nunca fizeram isso assim, para você ser um músico, pelo contrário. Eles achavam assim, ser um profissional da música não é bom, porque não é um ordenado certo, porque naquele tempo o ordenado que a gente falava era o salário mínimo, né? Que era o que o meu pai ganhava. Mas mesmo assim, eles achavam que a música não dava essa sustentação. Mas era importante saber e aprender a música, tocar, isso era muito importante. Quer dizer, a gente achava assim, eu vou ter uma profissão, uma outra profissão, mas eu vou ter que cantar, ou vou ter que dançar, ou eu vou ter que fazer isso junto, né? Então, a nossa família sempre foi assim, mas o mais velho, que era o Lalo, meu irmão mais velho, ele já pegava um fio e tocava música, ele vinha assim, um fio comum de costura, né? E ele tocava, dizia assim, o que estou tocando? E a gente sabia a música, ele tocava a música toda com fio. E aí ele começou a pegar o violão de papai e tocava o violão de papai, isso o mais velho. Aí o Lápis, que era o mais novo, que tinha 5 anos, também começava a pegar o instrumento. Com 14 anos ele comprou o primeiro instrumento e o Lápis pegava, com 5, pegava o cavaquinho dele e o violão do papai e também tocava. Depois, mais tarde, o Juca começou a tocar bateria e se tornou um dos 6 maiores bateristas do mundo, dito por uma revista internacional. Foi considerado um dos 6 melhores bateristas do mundo, porque tocou em muitos países, 3 partes do mundo ele tocou, comparando com o melhor de cada país, então consideraram ele um dos 6 melhores porque tocava
o jazz como aqueles outros, daqueles países, a música daqueles países e todos os ritmos brasileiros, né? Ele ficou muitos anos no Brasil Tropical, que é um balé brasileiro, qual eu pertenci também, em Paris e em Bruxelas. Esse Brasil Tropical, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um balé brasileiro que mostra assim o balé, o folclore de São Paulo para cima, de São Paulo até Norte e Nordeste, e faz essas apresentações, com agenda assim de um ano. Hoje eles abrem agenda e dizem, nesse dia, o ano que vem, vamos estar em tal país. E os meus irmãos ficaram nesse grupo muito tempo, depois nós também pertencemos a este grupo e a gente aprendeu muito e eles se tornaram com mais oportunidades de conhecer outros países. E nós nessa família musical, aprendendo tudo que era em casa, tocar e cantar e tudo, um maestro foi 6 meses me convidar para cantar, porque ele queria fazer um quarteto. Ele disse, eu sou tenor e a minha irmã já era soprano de um coral, de um dos corais, um dos 5 corais que ele dirigia, e ela era soprano. Então ele queria fazer um quarteto para o CTG 20 de setembro, que ainda é um dos maiores CTGs daqui do Paraná, que é lá no Pinheirinho. E esse CTG ele queria ganhar concursos na invernada artística, por isso ele queria melhorar a invernada artística deles, né? Esse maestro então achou de fazer esse quarteto. Então, como a minha irmã já era soprano e ele era o tenor e já tinha um baixo, ele queria um contralto. Aí ele foi 6 meses na minha casa convidar que eu tinha que ser contralto esse quarteto. Eu dizia assim, não, eu tenho muito compromisso, eu trabalhava na fábrica de bordado 9 horas por dia, e aí sou muito atuante na igreja católica, e aí tinha os fazeres da casa, eu dizia assim, não, eu não posso, e não, eu vou ter que estudar canto, e não quero, não tenho tempo. Não, mas 6 meses ele achou que 2 irmãs, o dueto fica bonito, uma mãe e filha fica bonito. E aí, depois de 6 meses, eu fiquei tão chateada de não querer aceitar esse convite e fui aprender canto, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quero dizer para vocês, a música só me ajudou em todos os pontos, só me ajuda porque eu não parei de cantar ainda, desde 68, que foi quando inaugurou esse quarteto, e a primeira apresentação desse quarteto foi em Caxias do Sul, na Festa da Uva, e ganhamos muitos concursos com esse quarteto e foi muito bom. Mas nesse CTG, cada ensaio que a gente fazia lá, a gente tinha uma aula de Rio Grande. Então, os gaúchos, com aquele entusiasmo natural deles, falando da terra deles, das datas deles, do que representava isso, o que representava aquilo, que o pelego é importante porque dá para dormir, dá para fazer isso, fazer aquilo. A gente começou a comparar assim, nós, paranaenses, né? Nossa, mas eles têm tanto orgulho do pelego, nós também temos pelego, nós também temos ovelha, porque a gente não se orgulha do pelego? O que é um pelego para um paranaense, né? E aí a boleadeira, porque assim e tal, a gente diz assim, não, mas nós também temos a boleadeira, nós também temos gado. Curitiba foi a primeira cidade que mandou as mulas para Minas Gerais, né? Que a Minas Gerais não tinha mula para ouro, para levar ouro. Curitiba que mandou, e nós estamos assim, e por que nós não nos entusiasmamos com o nosso estado? Aí a gente se envergonhou, saímos de lá em 7 pessoas e formamos a Associação Tradicionalista Gralha Azul para estudarmos o que era o Paraná e por que eles tinham aquele orgulho do Rio Grande e por que nós paranaenses não tínhamos, porque a gente não conhecia nada do Paraná. A gente era paranaense, simplesmente, era curitibano e paranaense, mas a gente não sabia o que era o Paraná. Então a gente começou, pegamos o professor Inami, que foi um dos fundadores também da associação, para sabermos o que representava o Paraná.
Então vamos ver qual é a música que veio antes, quais são os instrumentos que vieram antes, quem trouxe esses instrumentos e o que é o Paraná, quem é quem no Paraná, quem são as pessoas, porque eles falavam assim de fulano de tal, de Beltrano, do Rio Grande, e nós sabemos quem é o paranaense, quem são os paranaenses ilustres, a quem devemos a nossa terra. Então a gente ficou achando isso que seria obrigação daquele dia em diante a gente começar a estudar, começar a mostrar o que era. Então, qual é a mais antiga manifestação cultural musical? O fandango, porque foram os açorianos que trouxeram com esses instrumentos que a gente ainda mostra até hoje, esses mesmos instrumentos. Por que dançam com o tamanco? Qual era a roupa que podia representar essa dança? E isso tudo a gente começou a fazer com o professor Inami acompanhando e mostrando, junto com o Rio Grande e Santa Catarina, as músicas do Rio Grande e de Santa Catarina, a gente mostrava o fandango. Trazíamos os violeiros de lá, tanto para a gente tirarmos que as primeiras partituras que tem escritas do fandango eram esse grupo que fizemos, né, para ver se a gente começava a divulgar. Assim como Paixão Cortes e Barbosa Lessa fez no Rio Grande, nós queríamos, através da cultura e da música, passarmos isso para os paranaenses. Aí vocês me perguntam, e adiantou? E eu vou dizer, não. 52 anos que eu estou fazendo isso. Os outros fizeram menos tempo, mas a gente não conseguiu fazer com que despertasse esse orgulho pelo Paraná. Nós não conseguimos. A gente não consegue porque, não me perguntem, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, através daquelas danças, coletaram algumas danças, puseram algumas roupas e aquilo se tornou, você reconhece um gaúcho de longe, né? Você vê uma bombacha, se é um paranaense, mas ele pôs uma bombacha, você diz ali, aquele ali é um gaúcho, né? Mas o paranaense, as nossas autoridades até hoje acham que o fandango é qualquer coisa, que isso não pode representar o Paraná, por quê? Porque tem as outras etnias. E essas outras etnias vieram muito tempo depois. Quer dizer, essas outras etnias, se até fosse mostrado assim, o português é o principal, o português fez muito, porque ele que veio primeiro, né? Então ele fez muito pela nossa terra, e devemos muito a ele. Mas não é isso que acontece. Quando se fala em Paraná de todas as gentes, o que aparece? Aparece os alemães, os ucranianos, os italianos, menos os portugueses e muito menos o nosso que seria a nossa representação, que ainda é viva no litoral. E vocês sabem, não é que eles não façam isso e eles não tenham vontade também de estar aqui dizendo isso para vocês. É que a gente criou isso aqui porque sabe que é muito difícil, se para nós que estamos aqui, é difícil mostrar, impor e fazer com que as autoridades reconheçam que essa é a mais antiga manifestação, imagine para eles. Imagine para eles virem, não é, Senhor? Para eles virem mostrar, então não é que nós achamos que o nosso é autêntico, é que nós temos mais possibilidade, eu tenho a possibilidade de estar aqui. Se vocês quisessem trazer alguém de lá, já seria bem mais difícil, e aí menos pessoas se conscientizavam do que e o porquê do fandango. Então eu acho assim, eu tenho feito muita coisa, tem muita gente que conhece o fandango, que sabe do fandango. O mês passado demos a 180 crianças, né, Vanessa? Oficinas para 180 crianças numa escola. 40 até a hora do lanche, depois mais 40 pela manhã. Depois 40 até a hora do lanche, mais 40. Então a gente fica sabendo que essas 180 crianças, elas sabem o que é fandango, elas sabem que o Paraná tem uma dança, elas dançaram, elas aprenderam a letra, levaram para casa a letra. Mas e os outros? E os outros, e as outras pessoas, e isso aí tinha que ser passado nas escolas, tinha que ter
apresentação de fandango, apresentações de fandango, ter importância, as autoridades acharem que tem importância. Se acham bonito ou não acham bonito, e eu digo assim para as autoridades, né? Quando você vai para uma outra cidade, eles não perguntam assim, você vai gostar da ciranda? Você gosta de ciranda para ir ver? Não, eles dizem assim, vai ter a ciranda e aí tal hora, nos hotéis, a gente vai lá ver a ciranda. Na Argentina, vocês vão ver o tango, né? Eles não perguntam se vai gostar ou não. E eu não digo que tem que gostar do fandango, mas tinha que conhecer. Então eu vou numa universidade e pergunto, quem que já viu o fandango? Ninguém viu. Quem já tocou fandango? Por exemplo, na universidade, na nossa federal aqui, o curso de música. Vocês são músicos, vocês sabem tocar o fandango? Não, né? Vocês foram lá e olharam os homens com a viola, como vocês dizem, viram o homem tocar a viola. Mas se vocês se formam aqui e vão para um outro estado e vão dizer assim, o que toca lá no teu estado? Se toque aí, você vai saber tocar? Não, eles não sabem tocar. Por quê? Porque eles acham que aqueles hominhos, aqueles velhinhos com a violinha, não tem o que ensinar para eles. Acham que se sentem superiores e não acham que os fandangueiros têm o que ensinar. E é bem complexo o fandango. E principalmente a vivência deles, a história deles, como eles fazem o fandango é uma coisa muito séria. Não é uns homens com uma violinha. A gente faz uma imitação, porque a gente nasceu aqui em Curitiba, todos os meus são nascidos para cá, não tenho alguém que tenha nascido lá para baixo, são pessoas que fazem, pelas pesquisas, fazem fandango, e fazem bem feito, dito pelos mestres lá. Só que nós não nascemos lá, mas a gente sente como paranaense que devia mostrar, porque ele é bonito, ele é alegre, quando a gente faz, porque o fandango, quem já teve a oportunidade de assistir, ele é tocado, tem as marcas tocadas, as marcas dançadas e tem o bailado, que a gente vai e convida as pessoas para dançar. E ele é muito alegre. Quando a gente faz apresentações, todas as apresentações que a gente faz e que a gente convida, viram baile, porque é uma coisa bem simples assim e é muito legal, é muito informal, as pessoas vêm dançar. Mas, infelizmente, as autoridades até agora não acharam que devem dar esse valor. A própria televisão educativa que podia mostrar, nós fizemos vídeos que podem ser bem mostrados, vídeos bons que pode levar a pessoa a saber o que é o fandango, não é mostrado. Então o que falta? Falta isso que o gaúcho tem e que outros estados têm. O caprichoso e o garantido, por exemplo, né? Eles pegaram os índios que moravam lá, enfeitaram os índios, fizeram aquelas roupas bonitas e hoje trazem turistas do mundo todo para ver a disputa do garantido e do caprichoso. Por quê? Porque ele é mais bonito que o fandango, porque ele é melhor que o fandango, porque ele traz mais cultura? Não, porque as autoridades acharam, esse é nosso e a gente vai mostrar, quem quiser ver, vai vir ver. E isso não aconteceu até hoje. Então, eu estou com 82 anos e sempre digo assim, eu vou morrer e não vejo nada. Aí, é claro que a Vanessa, que me ajuda há muito tempo, e outras pessoas dizem, não, olha quanta coisa que a gente tem feito, quanta gente que tem conhecido através do que a gente fala e das nossas apresentações, né? Mas o que eu digo é que eu não vejo nada, é porque não era isso que eu achei, que 52 anos depois de eu ter me conscientizado que devia mostrar o Paraná, que eu não falo o fandango, eu falo a história do Paraná. Vocês não têm que conhecer a dança do fandango. É através da dança do fandango pensar o que é quem somos nós, quem foram os primeiros que vieram, a quem devemos, e é pela história do Paraná que eu acho que deveríamos, né? Então, eu acho que não vejo nada que eu digo, é algo concreto. Em 93 eu fundei a Casa do Fandango. Essa Casa do Fandango seria o local que
vocês hoje me perguntavam assim, tá, e aonde que nós vamos ver então o fandango? Eu ia dizer, em tal lugar, em tal rua assim assado, em tal lugar que tem o fandango. E isso desde 93 eu estou lutando para ter esse ponto, e não para mim. Eu sempre digo assim, ó, se vocês acham que esse grupo nada a ver, vocês façam a Casa do Fandango, pesquisem, ponham um grupo da Universidade Federal, devia ter um grupo de fandango, porque é representativo do Paraná, não, nada contra balé e teatro e tudo aquilo que fazem, até percussão, hoje tem grupos de percussão na Federal, mas o fandango, porque ficam telefonando para nós assim, vocês podem apresentar, vai ter um congresso internacional que a gente quer mostrar o que é o Paraná, vocês podem vir? A que dia é? Tal dia assim assado. E tem cachê? Não. Não, vocês têm que vir graciosamente. Então, por que o Estado não mantém esse grupo? Por que a Prefeitura não mantém esse grupo? Porque eu acho sim que devia mostrar, acho que devia mostrar o que é nosso, acho que as pessoas de fora deviam saber que nós temos essa cultura, só que devia ter sido mantido pelas autoridades, e até hoje não acontece. Então, eles fazem muito pouco quando a gente fala isso. Por quê? Porque acham que manter um grupo de fandango não é importante. É muito melhor trazer um grupo da Alemanha, um grupo da Polônia, um grupo não sei de onde, e dizer que aquilo é cultura, que o fandango não é cultura. E nós sabemos que nem tudo que se diz cultura é cultura. Muita coisa que não é dito como cultura, nós sabemos, tenho certeza que vocês que estão aqui sabem o que é cultura, né? Então, eu continuo batalhando todos esses anos para isso, para pelo menos que as pessoas saibam que tem alguém que pensa que tem que ser mostrado isso e que tem que conhecer o Paraná. E o Paraná pelo Paraná, né? O fandango pela história do Paraná, simplesmente não conhecer a dança do fandango, que não seria importante se não fosse a mais antiga manifestação cultural, né, musical do Paraná. Você lembra de alguma coisa, Vanessa? Bom dia também a todos. Bom, eu sou integrante do grupo, também sou paranaense. E entrei no Grupo Meu Paraná 2011, também com muito dessa angústia. Eu acho que muitas pessoas aqui são paranaenses, né? Ou não? Tem bastante paranaense aqui? Tem? Eu acho que a gente, como paranaense, a gente sempre está um pouco nesse lugar, né? De querer entender o que é essa identidade cultural, aonde é que estão as nossas raízes, aonde que a gente, né, se conecta com o Estado e onde que o nosso Estado se conecta com o nosso país, assim. Então, isso também sempre foi uma questão para mim. Conhecer a Dona Midi, que traz e levanta essas questões, para mim foi algo muito acolhedor, foi muito importante. E uma experiência ótima que eu tenho é sentar e ouvir a Dona Midi falar. Estou fazendo isso há muito tempo já. A gente estou fazendo um documentário com ela já há algum tempo, que foi a minha conclusão de curso, que a gente está finalizando. E tô aí escutando essas histórias porque eu realmente vejo o quanto é importante para a gente pensar sobre isso, né? Durante esse documentário, uma das perguntas que eu fazia muito para os paranaenses é: qual é a identidade cultural do Paraná para você? Se eu fosse montar, seria uma coisa assim, nossa, poxa, porra, agora você me pegou, hein? Cara, que coisa. Você não tinha pensado sobre isso? Então, acho que muitas vezes é esse lugar mesmo que a Dona Midi traz, conscientizar e de trazer, né, que a gente se questione sobre isso, assim. Uma história bem bonita que eu gosto muito quando a Dona Midi conta é quando a senhora conheceu o fandango, o primeiro momento que a senhora viu o fandango. E aí eu acho que a senhora podia compartilhar com a gente. Então o professor Inami trazia os caiçaras e dizia assim: eu e a minha irmã tínhamos a obrigação de tirarmos a letra, né? Tirarmos porque a gente não entendia o que eles falavam. Eles cantavam, mas a gente sabia que eles estavam cantando, mas a gente não entendia as letras. E outros da FAP, né, que era naquele tempo, era FAP, né, tinham que escrever as melodias. E eu e a minha irmã tirávamos as letras. Então a gente perguntava para eles assim: o que o senhor falou aí? Aqueles mestres que são falecidos hoje, né? Eles diziam: passarinho chamado Doninha. Doninha foi embora.
E aí eu olhava para minha irmã e perguntava assim, né, como é que o senhor falou? Eles abaixavam mais a cabeça, nesse mato não tem passarinho chamado... Aí era assim, como estrangeiro, a gente ia, eu dizia assim, nesse mato não tem passarinho chamado andorinha. Sei que chegava no final da aula, lá daquele tempo, nós tínhamos pego um trechinho só, porque a gente não entendia o que eles falavam, né? E isso aí é para a gente ir vendo a letra, porque o professor Inami tinha feito... Vocês, quem conheceu o professor Inami, ouviu falar do professor Inami Custódio Pinto? O professor Inami começou as pesquisas na década de 50. E se não fosse ele, com certeza não teríamos nem esse fandango que a gente conhece hoje, também não teria. Porque o pai dele era aviador, e então tinha, em Paranaguá, apagavam as luzes por causa da guerra, né? E como apagavam as luzes, a cidade ficava toda a silêncio. Ele tinha 4 anos, ele ouvia o fandango nas ilhas. Aí ele perguntava para o pai, o que é isso? O pai dele falava, é o fandango que tocam nas ilhas, explicava sobre o fandango. E aí ele cresceu. Ele foi trabalhar em Santa Catarina, ele foi delegado, escrivão, não sei o que, em Santa Catarina, mas ele sempre pensava, o que será aquela música que eu ouvia lá, o que é feito daquela música? E ele lembrava muito por causa do pai dele, né? E quando ele voltou, ele foi ver, eu vou ver o que é feito daquela música. E aí ele foi lá, a maioria já não tocava, os violeiros já não estavam tocando porque as igrejas evangélicas tinham entrado nas ilhas e dito que aquilo não dava, que era do demônio, não dava para tocar, eles já não tocavam mais. Então já, fulano de tal toca, o professor Inami ia lá, não, ele toquei, mas agora não toco mais, ainda quem toca é fulano. Com muito sacrifício ele começou a juntar aquelas pessoas que ainda tocavam e começou a filmar, ainda com aquela máquina de não sei quantos quilos, né, ele filmar. E aí ele teve essa ideia, assim, puxa, do jeito que está indo, os próximos não vão conhecer, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, alguma coletânea para que as outras gerações conheçam. E ele começou a filmar, então filmava um, filmava outro, e aí ele foi numa das ilhas lá e perguntou se eles queriam se juntar, que ele ia trazê-los para Curitiba, para eles escolherem roupas, para fazer uma unidade, que o professor Inami achava assim, se não fizesse grupos, as nossas gerações não iam conhecer, porque já estavam bem poucos tocando, cada um assim lá, e poucos se reuniam para tocar. E aí ele começou a juntar as pessoas, e a primeira apresentação, e ele só falava para nós, ele teve contato com tal grupo, com tal pessoa, de tal ilha, de tal não sei quem, fulano de tal, a gente falava e trazendo aquelas pessoas que ainda faziam. Quando ele juntou assim um grupo para dançar e para a gente ver, ele nos levou lá para a Praia do Leste. E dizia assim, agora vocês vão ver o grupo tocando, são as pessoas como elas dançam lá, quando elas se juntam, como é que elas dançam. E nos levou para a Praia do Leste, né? E nós ficamos esperando lá, e aí quando foi uma bela hora lá, chegou o barco com eles lá, então chegaram aquelas pessoas assim muito acanhadas, né? As mulheres não cumprimentavam, nem cabeça baixa. Tal. Aí elas começaram a afinar as violas e tal, 2 violas e a rabeca e instrumento de percussão, né? Começaram. E eu só via assim pelas pesquisas, eu ouvia pelas pesquisas e via um fandangueiro que o professor levava lá e outro, mas não tinha visto um grupo assim. Quando o grupo começou a tocar e começaram a dançar, eu comecei a chorar. Eu chorava assim, só eu daqui de Curitiba, que foram todos nós, só eu chorava. E eles não entendiam, né? Porque eles pensavam, puxa, uma música dessa, animada dessa, e ela chorando. E quanto mais eu chorava, mais eu tinha. E essa emoção eu tenho até agora.
Agora que foi apresentado aqui, que a oficina de música teve um dia que mostrou fandango, eles vieram de lá de baixo. Eu chorei ainda, acredita? Depois de todos esses anos, que eu tenho uma coisa, assim, uma emoção com o fandango, mesmo o nosso grupo, quando toca assim, que está bom, eu tenho aquela mesma emoção daquele primeiro dia. Então eu acho assim que essa paixão que eu tive, essa coisa que me dá, né, pelo fandango, e a minha mãe era de Antonina, mas a minha mãe não conhecia o fandango. A minha mãe ouvia o fandango aqui em Curitiba. Nós pequenos, né, nós últimos nascemos aqui nas Mercês. E os outros meus irmãos nasceram e nós somos em 20, né? O Labes é o 20º. Então eu sou 17ª. E os mais velhos nasceram lá na Vila Parolim. E aí a mamãe contava que quando tinha fandango na sociedade lá, eles moravam numa casa mais para baixo, e eles ouviam a batida. E então a gente falava assim, como fandango? E ela dizia, eles dançam com tamanco, e então faz um barulho assim muito forte. E a gente ouvia lá de casa, assim, até que terminava o baile, aquele barulho, porque eles dançavam com tamanco. Mas eu nunca tive, assim, conhecimento, nem ela de dançar fandango. Minha mãe não falava, nem minha avó, que era de Morretes, também não falava. E essa paixão minha pelo fandango, acho que é pelo som do fandango, porque eu acho que ele é muito assim, quem gosta de ritmo com o fandango, acho que se sente, né, porque não tem, naquele tempo eles diziam que tinha 40 batedores, 30 e poucos batedores, nós trabalhamos com 3 pares, esse, porque tem que dançar em cima, o tamanco em cima do tablado, ele já faz esse som. Eu imagino assim, 40, 30 e poucos fandangueiros batendo daquela forma que eles sabem bater, como seria, né? E isso aí me dá uma emoção. E talvez essa emoção que me deu e que eu tenho pelo fandango, que faz com que eu esteja todo esse tempo passando tudo o que eu passei, porque dá um livro assim das histórias de preconceito que eu sofri por causa do fandango, de o que é isso, de não vamos apoiar, porque aquelas violinhas, isso aí que eu já ouvi, desfazerem assim da minha pessoa por causa do fandango, isso aí já daria um livro. Mas apesar de tudo isso, eu acho que eu tenho que continuar, me sinto na obrigação, porque para manter um grupo 30 anos, 32 anos, manter o grupo, vocês sabem o que é trabalhar com um grupo de pessoas, um pode, outro não pode, um trabalha, outro não trabalha, outro vai estudar e não pode, e aí você pega o compromisso, né, porque você tem um grupo, aí chega na hora, não podemos ter um grupo maior, não é que as pessoas não querem entrar, mas não tem esse tal espaço, porque se nós tivéssemos um espaço grande, tem muitas pessoas que querem entrar, porque se sentem bem, se sentem acolhidos e é uma dança bem agradável, né? E é uma cultura a mais que a pessoa vai aprender, mas não temos esse espaço. Então essa dificuldade de um dia ensaiar aqui, outro dia ensaiar lá, vamos ver aonde que a gente vai ensaiar agora. Isso aí dificulta muito, não podemos ter um grupo maior. Também quando contratam também. Mas quantas pessoas são? Sabe, cabe numa van, se você diz que cabe num ônibus, aí fica mais dispendioso ainda. Nós fizemos já 13 apresentações na Bélgica, vocês precisam ver como foi bem aceito, como aplaudiram, mas diziam assim, vocês passam uma coisa assim, muito pura para a gente. Vocês passam uma coisa assim muito pura, e é o que não acham aqui, né? É que esses que acham que é só aquelas violinhas, acham que é qualquer coisa, a gente foi muito bem aceito. Temos muitos convites para outros países, mas não temos incentivo nenhum, porque não temos incentivo para apresentarmos nem aqui em Curitiba, imaginem se temos para apresentar num outro país. Apresentamos no ano passado aqui no museu, no Museu Paranaense, para a Embaixada da Croácia, e o embaixador nos convidou. Vai ter agora o próximo festival, tem todo ano um festival de verão,
e eu quero que vocês vão para a Croácia. Achei muito bonito, ele dançou conosco, tudo. Eu acho que vocês, estou convidando para ir. Mas, e as nossas autoridades vão achar que merecemos ir. Em 89, fomos, né, para a Bélgica, graças à Secretaria da Cultura, mas era outros tempos. E também não foi fácil. Não foi fácil, teve muita gente que achou que com aquele dinheiro dava para fazer creche, dava para fazer não sei o quê, porque para a cultura acham que não é importante gastar com a cultura, mas nós fomos e foi muito bom, fizemos mais que uma cidade da Bélgica. E quando eu morava lá, eles queriam conhecer assim, eu fui no consulado e eles disseram, nós temos uma carta aqui que já tem 3 meses que um grupo daqui, que faz um festival, um grupo folclórico quer conhecer folclore do Brasil, mas algum folclore que ainda não veio, que seja diferente. Aí eu disse, então é da nossa região. Eu falei para o meu irmão assim, porque nem os filhos do Paraná não conhecem, né? Imagine, em 89 não conhecem hoje, imagine se conheciam em 89. E aí eu fiquei tocando mensagem, eles me convidando para ir lá falar sobre o fandango, mas não tinha material, né? Como até hoje não tem material. Então não tinha material, ia lá falar do fandango, que tem uma dança assim, assado, e levar o quê, né? Então eu dizia que não. E aí eles me chamaram na Secretaria da Cultura porque ia fazer 10 anos sem o lápis. E a Secretaria da Cultura ia fazer uma homenagem para o lápis, queria que eu recebesse. Aí eles me perguntaram, e você o que está fazendo? Eu continuo fazendo fandango, né? Inclusive eu tenho um convite para ir para a Bélgica, eles têm insistido, mas por que você não trouxe? Eu disse, porque acho que não é viável. Não, você traga sim, acho que a Bélgica é um país tão independente que eles nem fazem propaganda do país deles, e se querem conhecer o nosso, vocês vão. E aí o René Dott, que era o secretário, fez com que a gente fosse, e foi muito bom. E sei que a gente pode apresentar, sim, temos condições de apresentarmos em outros países, e mesmo dentro do Curitiba, dentro do Brasil, em qualquer lugar, mas principalmente por isso, pela cultura, nós estamos esperando as poucas oportunidades que acham, porque principalmente na Copa eu quis pôr 1000 fandangueiros no Atlético. Eu tive apoio do vice-governador, né, que era o Arnes, e ele achou assim, como é que a senhora vai fazer? E eu falei, quanto que vai sair isso? Não vai sair muito, porque como é que a senhora pensa em fazer? Eu penso em fazer assim, nos municípios, juntar alguns municípios, uma região, e fazermos ensaio, fazemos as oficinas lá. Então a gente faz isso nos municípios todos. Cada município vai mandar um casal. Para o município não vai ficar dispendioso, e também eles não vão ficar morando aqui. Eles vão vir e apresentam e vão embora, né? E com a bandeira da cidade, com as cores da roupa, isso a gente vai ver. E então já estava certo. Então você não é. Aí a Globo disse que ia pagar para a gente fazer alguma coisa grande com o fandango. A Globo ia ter dinheiro, isso eu e a fundação. Aí o Arnes falou pessoalmente com o que era responsável pela Copa aqui. E quem era o responsável pela Copa? Já lembro o nome dele. Aí ele disse assim, olha, me telefonou, eu estou sabendo que da tua intenção, né? Mas eles não deixam, porque eles que estão tratando de tudo, eles que vão fazer esse grupo aí da Suíça, não sei de onde que era, da Bélgica, não sei de onde que fez, eles são responsáveis para movimentar tudo a Copa, e não dá para inventar nada aqui. Mas a gente pode fazer aqui no Paraná alguma coisa grande com o fandango, né? Então vamos pôr uns 200 os fandangueiros no Atlético, no Parque Barigui, em algum lugar. E tem o dinheiro da Globo.
E eu telefonava para a fundação, tudo certo, mas quando que eles vão me procurar? Quando que eu vou preparar? Quando que eu vou arrebanhar esses fandangueiros? Não, pode estar certo, porque eles têm dinheiro e eles estão afim, eles vão patrocinar. Foi indo, quando chegou bem perto, a Globo me chamou. Ele disse assim, a senhora tem um grupo de fandango, né? Tem. Então, está aqui quantas pessoas são que vão participar? Aí naquela ocasião já era só o nosso grupo que ia participar. Então quantas pessoas são? Tá aqui os contratos, né? A senhora leva para senhora, para todos assinarem. Que eu levei para casa, fui ler, era só deles para nós. Né? Era só, tinha que estar tal hora, tinha que entrar em tal portão, que ia ser na Pedreira, foi na Pedreira. 60 grupos tocaram, participaram, 60 grupos de choro, de orquestra, de não sei o que, 60 grupos. E nós, era para ver tudo aquilo ali, aí eu disse, mas e cachê? Não, vocês não têm cachê, porque vocês são folclore. Os outros grupos de folclore também vão participar, mas para folclore não tem. Mas os mesmos meus, porque os meus são músicos profissionais, eles trabalham com outros grupos e disseram que tem cachê. Não, para outros grupos tem, mas para folclore não. Eu, como tinha falado já nisso, e aí todo mundo estava achando que ia ter fandango, e eu achava que era um jeito de conhecerem o fandango, porque o meu trabalho é esse, para as pessoas conhecerem, né? Então eu achava assim, não, mas aí é um jeito de mais pessoas saberem que existe esse fandango aqui, né? Conversei com o grupo e disse assim, não tem cachê, mas acho que por mim vocês não iriam, a gente vai lá e apresenta, assim é um jeito de nós mostrarmos que existe esse grupo e tal. Concordaram. Então começaram, todos eles pedir licença do trabalho e por substituto e não sei o quê, para estarmos 8 horas no canal da música, no canal da música que eles nos pegavam para levarmos para a Pedreira. Aí 8 horas todo mundo lá, né? Ela me telefona assim, dona Mide, aqui é do canal 12, eu estou dizendo que nós não vamos pegar vocês, porque vocês não vão apresentar hoje. Não vamos nem fazer a transmissão hoje, então vocês não vão apresentar. A gente marca um outro dia para vocês apresentarem. E aí pensem, eu dizer para eles o que eu ouvi pelo telefone, que as pessoas perderam de ganhar, perderam o serviço, fizeram tudo aquilo para estarem 8 horas lá, para ir tocar sem ganhar, e ainda dizerem que não era para ir. E aí eu falei para eles, né, diz que tem uma outra data, todos eles disseram, não, é muito desaforo, nós íamos já sem ganharmos, e ainda eles dizerem uma coisa, simplesmente como se nós estivéssemos fazendo um favor, assim, eles estivessem fazendo um favor de nós aparecermos, né. Então, quer dizer, nem na Copa, que 5 anos eu trabalhei, que quando teve a Copa na África, eu fui no Palácio falar, disse assim, olha, eu vim falar sobre a Copa. Aí o Psuti, que era o vice-governador, me falou, nossa, mas agora a senhora veio, passou agora a Copa. Pois é, passou agora. Eu quero tratar todo esse tempo para vocês não dizerem que não deu. Então eu quero tratar, porque alguma coisa vai ter que aparecer o fandango. Olha, esses 5 anos que eu fiquei pensando e vendo como fazia, e nem assim, não deu. Então é um descaso sim. Quando eles põem matéria de Paranaguá, do Paraná, né, eles têm feito muita reportagem sobre o Paraná, nunca eles põem fandango. Eles nunca usam o fandango, eles põem qualquer tipo de música, outra, menos o fandango para dizer que essa é do Paraná. Então vocês saibam que a luta é grande. É minha, mas eu acho que como é essa minha luta, eu digo para vocês, é muito... E assim que eu não acho assim o motivo, porque se dissesse assim, eu não vou pôr uma coisa dessas, gravações ruins, mas tem gravações boas, tem gravações bem feitas que eles podiam pôr. Parece que é uma resistência, sabe? Uma resistência, porque se você mostra Guaraqueçaba, por que não pôr fandango?
Você mostra Paranaguá, por que não pôr fandango? Em Paranaguá, então, eu já briguei muito, né, com os prefeitos, porque nem lá não tem uma casa de fandango, nem lá. Se você recebe algum parente que você quer dizer, eu vou mostrar para vocês o que é a dança nossa, vamos lá para Paranaguá e vamos ver. Nem lá não tem, nunca teve. Agora tem uma pseudo casa de fandango lá, que às vezes é fandango e às vezes é outros ritmos, porque não mantém. E esse local bonito, bom que seria do turista, e um ponto turístico, já que o Paraná está trabalhando tanto pelo turismo agora, é que tivesse esse ponto para levar o turista. Se ele ia gostar, não sei. Se ele ia achar que foi bom conhecer, não sei, mas seria mais um ponto. Nós não temos tantas coisas assim que não fosse bom ter uma casa de fandango bonita e com os nossos pratos típicos, que são muitos pratos típicos que poderia ter ali do Paraná, e por que não tem? Só pode ser pelo preconceito, né? Vocês sabem qual é a ligação do barreado com o fandango? Quem é que sabe? Porquê o prato, me perguntam por que o barreado ficou prato típico do Paraná quando tem tantos outros, e realmente tem muitos pratos com peixe principalmente, tem muitos pratos que poderiam ser o carro-chefe do Paraná, mas por que ficou fandango? O fandango com o barreado? Porque o barreado foi o barreado cantavam 3 dias antes da quaresma, eles chamavam de intrudo, né? Vinha a quaresma, então os 3 dias antes da quaresma, que eram os 3 dias de carnaval, tinha que comer toda a carne, porque durante a quaresma ninguém comia carne. Então, quem tinha carne, eles cozinhavam toda a carne e ficavam comendo toda aquela carne para acabar antes da quarta-feira, porque até terça, porque quarta já não comiam mais. Os fandangueiros guardavam a viola e deixavam os 40 dias de costa, para respeitar, porque tem muita religiosidade no fandango. Então, eles deixavam de costas a viola para os 40 dias eles não tocavam. E era um respeito. Então, aquela carne toda que todos tinham, eles tinham que comer esses 3 dias para acabar a carne que depois não iam comer. Então, como a farinha eles mesmos produziam, né? Que nas ilhas ali, os descendentes de índios, né? E dos negros e os portugueses. Os portugueses que vieram e habitavam ali, os índios que já habitavam ali, os índios carijós, e os negros que não eram vendidos, os escravos que não eram vendidos, que vinha pelo Porto Paranaguá. Paranaguá trazia mais escravos do que o Porto de Santos. Então, os negros que não eram vendidos, eles iam para as ilhas, porque as ilhas eram terrenos foreiros, eles iam lá para o mato. Então, o nosso fandango ficou desta forma por causa dos índios carijós que habitavam ali, os portugueses que trouxeram as músicas e os instrumentos, e os negros que não eram vendidos que habitavam ali. Por isso ele ficou mais ritmado, porque todo o litoral de Santa Catarina e São Paulo também tem o fandango. Os mesmos instrumentos, as músicas, na maioria das vezes são as mesmas músicas, mas ele ficou diferente, o nosso ficou mais ritmado, mais ritmo, e a batida também mais eloquente por causa dos negros e dos índios que habitavam ali. Então ele ficou diferente dessa forma. E como eles comiam a carne, só a carne com a farinha, eles tinham que comer as frutas para digestão, né? Que é a laranja que acompanha e a banana que acompanham o barreado. E são as frutas que originalmente eles têm, a laranja e a banana. E então foi ligado o barreado com o fandango. Por isso ele ficou, como o fandango é tombado como patrimônio imaterial, e tem a ligação com o barreado, por causa disso,
Então ficou o fandango com o barreado, que são os representativos. Não que não tenham outros pratos muito bons e que poderia ter nessa casa, e se um dia fizerem essa tal de casa de fandango lá, poderá ter outros pratos, outras coisas, porque o Paraná tem muita coisa, e não só aqui no litoral, também em outras regiões, né, que poderia ter nessa casa. Eu acho que é uma casa que o turista ia se sentir muito bem e teria muito a ver com Curitiba, né? Vamos ver se vocês ainda veem isso. Eu sei que não vou ver, mas vocês pode ser que vejam um dia essa casa. Tudo bem. Obrigada.